Olá! Quero começar o nosso programa de hoje falando com você a respeito dos seus planos. A palavra de Deus, em alguns momentos, nos ensina a importância do planejamento. A palavra de Deus nos fala sobre aquele que vai construir uma casa. Ele precisa sentar, fazer conta, ver se ele vai ter dinheiro para terminar aquela construção que ele começou, para depois ele não passar vergonha. A palavra de Deus nos instrui que uma pessoa tenha o seu planejamento antes até mesmo de constituir a sua família. A palavra de Deus nos traz várias orientações a respeito da importância de nós nos planejarmos. Só que existe um passo muito importante que eu posso considerar e falar para você que é um passo antes do planejamento, um passo durante o planejamento, que é passar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos diante de Deus. Apresentar os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos em oração a Deus, porque o único que sabe de todas as coisas é o Senhor. Nós muitas vezes sequer compreendemos o que aconteceu no nosso passado. A gente não tem certeza do que vai acontecer no nosso futuro e às vezes a gente não consegue nem ter discernimento do que vive agora. É por isso que nós precisamos colocar diante de Deus todos os nossos sonhos e todos os nossos planos. Eu estava conversando e pensando sobre o que aconteceu, essa crise no mundo, no país, aqui no Brasil estabelecida por conta do coronavírus. Quantos planos, quantas coisas marcadas que tiveram que ser desmarcadas? Quantas viagens que iam ser feitas que tiveram que deixar de ser feitas? Quantos projetos e planejamentos precisaram ser deixados de lado por conta desse acontecimento? O que eu quero dizer para você no dia de hoje é que nós podemos observar essa situação e levar isso para o resto da nossa vida. A Bíblia nos ensina, então, sim, é importante planejar. Então agora não vamos planejar. Não, a Bíblia nos ensina, sim, é importante planejar e precisamos continuar planejando. Mas precisamos colocar os nossos planos e os nossos projetos diante de Deus. Porque olha o que a palavra de Deus nos fala aqui em Provérbios capítulo 16, eu vou ler os versículos 1, 2 e 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem sonhos? Excelente. Tem projetos? Tem planos? Muito bom. Agora você ora e coloca esses planos e esses projetos, coloca esses sonhos e esses pensamentos diante de Deus. Coloca tudo isso diante do Senhor. Não significa que você não vai ter problemas, não significa que a dificuldade não vai vir, porque essa não é a promessa de Deus. Veja, quando o Senhor Jesus ele nos dá o exemplo a respeito de duas pessoas, uma que ele considera prudente e outra que ele considera imprudente, ele conta que os dois edificaram. Um edificou sobre a rocha, que nos representa Jesus, a palavra de Deus, e outro edificou sobre a areia. Os dois levantaram a sua edificação. E a Bíblia não fala que para o homem prudente tudo correu diferente do que para o homem imprudente. A Bíblia fala que vento forte, que chuva, que tempestade vieram para os dois, para o que edificou de maneira prudente e para o que edificou de maneira imprudente. Mas existia uma diferença. Aquele que edificou de maneira prudente, aquele que edificou na rocha, aquele que edificou, que fez a sua construção mediante a palavra de Deus, passou por chuva, tempestade, vento forte e essa construção não derribou. Já a construção do homem imprudente, que alicerçou a sua obra sobre a areia, essa tombou. O que eu quero te dizer é que fazer planos e estabelecer esses planos é importante. A partir do momento que nós temos esses planos, nós os estabelecemos, nós precisamos orar e colocar esses planos diante de Deus e edificar qualquer plano em qualquer área da nossa vida diante da rocha, que é Jesus. Mas isso também não significa que não vai vir vento forte, que não vai vir tempestade, que não vai ter problema. Mas significa que quando nós colocamos esses nossos sonhos, esses nossos projetos, essa nossa construção diante de Deus e fazemos a nossa edificação diante da rocha que é Jesus, na rocha que é Jesus, a palavra de Deus, o vento pode vir, a tempestade pode vir, a chuva pode permanecer por dias, mas a nossa edificação não vai tombar. E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, edifica essa obra a partir da oração, colocando diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Até a direção Deus vai te dar de como você tem que fazer essa construção, de como você vai fazer essa edificação.
E aí, se vier o problema, se vier a dificuldade, se vier a tempestade, se vier coronavírus, se vier o que for, você vai estar edificado sobre a rocha e vai ter a certeza de que sim, o vento forte, a chuva e a tempestade podem vir para o prudente, para o imprudente, para quem é justo, para quem é injusto, para quem serve a Deus e para quem não serve. Mas quando nós passamos esses planos diante de Deus e edificamos sobre a rocha, nós temos a certeza de que mesmo que o vento forte venha, mesmo que a chuva venha, a nossa edificação não vai cair, não vai tombar, porque o Senhor estabelece os nossos planos, os nossos pensamentos e os nossos projetos. Depois medite com calma, esses são os 4 primeiros versículos de Provérbios capítulo 16. Deus vai falar ainda mais ao teu coração.